Documentos obtidos pelo UOL reforçam a hipótese de que um homem rendido foi morto por policiais dentro do quarto de uma menina de 9 anos, isso durante uma operação que resultou em 28 mortes. Vocês lembram? Foi na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em maio. O repórter Igor Melo assina a reportagem e tem informações ao vivo para a gente, mais detalhes e bastidores dessa reportagem exclusiva. Oi, Igor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Tudo certo. O que você nos conta aí sobre essa história que segue sendo investigada pela Polícia do Rio, né? Pois é, segue sendo investigada, mas a gente tem alguns problemas nessa investigação, né? A gente obteve uma série de documentos dessas investigações das 28 mortes no Jacarezinho e temos feito uma análise sistemática deles. E esse caso, especificamente, que a gente publicou hoje, foi talvez o de mais repercussão, justamente pela cena de você ver o quarto de uma menina de 9 anos completamente ensanguentado, a cama dela, os pertences dela, ali por conta de uma pessoa ter sido morta dentro do quarto dela. E já na época, no dia seguinte à operação, os pais dessa menina deram, que são os donos da casa, deram uma entrevista ao UOL e afirmaram que essa pessoa foi morta sem resistir, o que é ilegal, né? Segundo essa família, inclusive, o homem que foi morto, né, de 21 anos, nem sequer estava armado no momento em que foi morto. Então, a gente decidiu analisar esses documentos e vimos que eles corroboram, de alguma forma, esse relato da família. O laudo de perícia feito dentro do apartamento, né, para apurar as circunstâncias que essa morte ocorreu, afirma que não há indícios de confronto, ou seja, o suposto criminoso não atirou nos policiais. E também o próprio depoimento dos policiais sugere isso. Eles dizem que o criminoso teria apontado essa pistola que foi apreendida por eles na direção dos dois policiais que entraram na casa e por isso eles dispararam. Só que isso, como eu já falei, conflita com a versão da família de que ele não estava armado. A gente tem também um problema que ocorreu sistematicamente nessa operação, que é o suposto socorro aos suspeitos feridos, que pode ter sido usado, e a gente vê que há elementos para acreditar nisso, pode ter sido usado como uma forma de desfazer cenas do crime. Esse laudo de perícia afirma que a perícia foi prejudicada pela remoção do corpo e o laudo de necropsia dessa pessoa que foi morta mostra que ele tomou um tiro no peito, pouco abaixo do coração, que gerou danos muito graves em vários órgãos internos, no pulmão esquerdo dele, no fígado, no rim, no intestino, enfim, uma lesão muito grave que, assim, torna pouco plausível que essa pessoa de fato estava em condições de ser socorrida, né, pelos policiais. Ô Igor, essa investigação, pelo que mostra a reportagem que você assina, a sua reportagem, que a investigação focou muito mais ali em tentar comprovar que essa pessoa tinha uma ligação com o tráfico de drogas do que a circunstância, né, de como esse caso aconteceu, né? Sim, isso também é uma coisa que sistematicamente acontece nesses inquéritos e a gente está vendo mais uma vez. É, Chama atenção nesse caso específico justamente porque tem um depoimento público dos moradores dizendo que essa pessoa foi executada, basicamente. Eles falaram isso na imprensa, falaram isso à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e ainda assim eles nem sequer foram chamados a depor, não tem um depoimento deles no inquérito. Só tem os depoimentos dos dois policiais envolvidos e de uma tia do rapaz que foi morto, que basicamente depõe para dizer que ele de fato tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que ele fazia parte do Comando Vermelho, que é a facção que controla o tráfico no Jacarezinho. E a gente vê, por exemplo, que uma das diligências do inquérito, por exemplo, foi pedir uma série de cadastros, né, que são mantidos pelas autoridades de segurança, que mostram um histórico de registro de ocorrência, de passagens pelo sistema penitenciário, uma série de dados em relação ao morto. Só que assim, o que deveria estar sendo investigado, né, o objeto do inquérito é a morte dele, não se ele era envolvido ou não com tráfico de drogas. Isso nesse momento é irrelevante. É uma Exato. pessoa.
envolvida com tráfico não pode ser executada, né? Essa que é a questão. E parece que a Polícia Civil do Rio não está muito preocupada em apurar isso de fato. Diante disso, qual que é a posição apresentada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, Igor? Então, esse inquérito não está concluído ainda, né? Mas ele foi remetido ao Ministério Público. A investigação segue em curso, mas até onde a gente tem desses documentos, a investigação avançou muito pouco. Ela assume já de cara, como uma premissa, que os policiais mataram de forma legítima, mataram porque enfrentaram o que eles chamam de injusta agressão, né, da pessoa que foi morta, e parece tentar comprovar essa tese. Assim. É basicamente isso que está acontecendo pelo que a gente pode ver no inquérito. Pois é, estou vendo aqui a tua reportagem, fala que procurada, a Polícia Civil não respondeu às perguntas, né, sobre o fato de a denúncia de morte sem chance de rendição não ter sido investigada. Também não explicou por que moradores que testemunharam a morte de Omar não prestaram depoimento até agora, né? Eles que viram tudo de perto e têm informações importantes. Tampouco respondeu sobre o fato de os policiais terem desfeito a cena do crime, o que prejudicou a perícia, é claro. Em nota, a Polícia Civil do Rio afirmou apenas que as investigações estão em andamento, acompanhadas pelo Ministério Público, e a Polícia Civil só vai se pronunciar no fim do inquérito. Foi uma resposta padrão protocolar que a gente já está acostumado da Polícia Civil, né, Igor, nesses casos. É isso mesmo. Na verdade, a gente tem recebido essa exata mesma resposta em todas as matérias. Assim. E existe um problema de fundo, que é a questão da transparência sobre essa investigação. A gente mesmo publicou aqui no UOL, né, um furo da minha colega Lula Ferreira e da Gabriela Sapessoa, que inclusive os documentos relacionados a essa operação foram colocados em sigilo pela Polícia Civil, o que é uma coisa completamente ilegal, viola a lei de acesso à informação, enfim. Parece que há uma tentativa de não prestar contas do que aconteceu de fato no Jacarezinho, que é a operação mais letal da história do Rio. Então, assim, a gente tem que, como imprensa, ficar atento, né, ao que está acontecendo.